Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel, né, irmãos? Hoje vamos estudar o capítulo de número 8, dentro daquela sequência, né, cronológica dos livros. No último estudo nós estudamos o capítulo 7, e, e acompanhando a cronologia, nós vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. Amém, irmãos? Então peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vimos então no capítulo 7, né, que a idade aproximada de Daniel era de 70 anos. Né? O rei era Belsazar, né, que nós sabemos que é neto de Nabucodonosor, e ocorreu no capítulo 7, nós estávamos no ano de 553 a.C. E o rei Belsazar, né, ele co-reinou com seu pai Nabonito. Né? E agora vamos entrar agora no capítulo 8. Né? Daniel 8, versículo 1 diz assim, ó: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, irmãos, aqui Daniel está com a idade aproximada de 73 anos, né? E o rei Belsazar aqui está no ano 550 a.C., né? E Belsazar, nós sabemos, foi o último rei da Babilônia, né? Seu reinado já estava chegando no final. Então, a partir desse versículo aqui até o final, irmãos, Daniel ele foi escrito em hebraico. Né? Então, a partir desse versículo aqui, o livro de Daniel ele foi escrito em hebraico. Versículo 2, Daniel 8:2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, irmãos, quando Daniel teve a visão de Daniel 8, né, ele estava na província de Elão. O profeta ele se achava em Suzã, que era a capital da Pérsia. Né? Por quê? Porque esta visão ela está se relacionando com os persas, né? E Daniel, então, provavelmente, ele teve uma experiência visionária semelhante à de Ezequiel. Ou seja, provavelmente Daniel não se deslocou da Babilônia, onde ele estava, para Suzã, né? Que era a capital do Império da Pérsia. Né? Então, a Pérsia, ela já existia como nação, né? E depois foi que a Média constituiu-se a nação livre. Então, as duas pontas juntas, elas demonstraram a união das duas nações que constituíram o Império Medo-Persa. Então, a mais alta é a Pérsia, que subiu por último, né? Que é Dario Medo, né? Mesmo como regente de Ciro, ele reinou primeiro em Babilônia, mas nunca se diz Império Persa-Medo, né? E sim Império Medo-Persa. Daniel 8:3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rei, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então o Império Medo-Persa, né, ele foi governado por dois reis, né, Dario dos Medos e Ciro dos Persas. Eles andavam juntos. Né, o carneiro representa o Império Medo-Persa, tem um chifre mais alto do que o outro, né, sendo que esse chifre mais alto subiu por último. Né? E a Pérsia, que é o último chifre, tornou-se dominante com a ascensão de Ciro, que foi rei dos Medos e Persas depois de Dario. Daniel 8:4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, irmãos, marradas, né, fala de conquistas violentas, né? Então, os medos persas, eles conquistaram a Lídia, a Babilônia e o Egito, subjugando, né, essas nações. As três direções, né, que mostra aqui no versículo, né, o Ocidente, o Norte e o Sul, essas direções elas estão alinhadas com as três costelas do osso de Daniel 7, 8:5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do Ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos.
Então, em Daniel 8,5, diz que o bode tinha uma ponta notável, né? E essa ponta notável era quem? Era Alexandre o Grande. Alexandre ele morreu novo, aos 32 anos, né? Então nós temos aqui um bode que vinha do ocidente sobre a terra sem tocar o chão, né? Ou seja, diz respeito à velocidade de conquista de Alexandre. Em 13 anos ele conquistou todo o mundo conhecido. Então no sonho de Nabucodonosor ele é representado pelo ventre e coxas de bronze. Na primeira visão de Daniel 7, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, né? 8,6, 8,7, né? E dirigiu seu carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio. E correu contra ele no ímpeto da sua força. 7. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Mas o Império Grego, que também foi visto como um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, né, é apresentado nesta visão agora como um bode veloz, que arremessava furiosamente vindo do ocidente, né? Então o chifre ou a ponta notável era Alexandre o Grande, né, que derrotou o Império Medo-Persa. Então a passagem ela diz que Alexandre, ao chegar perto do carneiro, ele ficou enfurecido, ou seja, ele estava irritado com os Medo-Persas. Versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnios para os 4 ventos do céu. Então aqui está falando que a ponta ela foi quebrada, né? Está falando da morte de Alexandre. No seu lugar subiram 4 pontas também notáveis, né? São os 4 generais de Alexandre: Cassandro, né? Que assumiu a Macedônia; Seleuco Nicátor, que assumiu a Síria; Ptolomeu o Egito; e Lisímaco, que ficou com a Trácia e a maior parte da Ásia Menor, né? Então, os 4 chifres da Grécia, a palavra está dizendo aqui que vão para os 4 ventos do céu, né? O que significa esses 4 ventos do céu, irmão? Lá em Daniel 7,2 diz assim: ó, falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, esses 4 ventos do céu agitando o mar grande, está falando de conflitos, está falando de guerras, né? Então, os 4 ventos do céu significa isso: conflitos, guerras, né? Versículo 9, Daniel 8,9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Então, irmãos, tanto aqui como em Daniel 7, o anticristo ele é representado inicialmente como um chifre pequeno, né? Então aqui o versículo fala: para o sul refere-se ao Egito, né? O oriente refere-se à Ásia Menor, e a terra formosa refere-se a Israel. Então, segundo a história, esse rei, que é Antíoco Epífanes, né, ele profanou o templo dos judeus, né, sacrificando porcos no altar. Ele proibiu a leitura da Torá, ele destruiu os rolos sagrados, ele torturou e matou vários judeus. Também colocou uma imagem do deus grego Zeus, né, no templo, e ele queria, na realidade, que os judeus se convertessem para as religiões gregas, né? Aí, quando da divisão do Império Grego, Seleuco, né, que é um dos generais de Alexandre, ele ficou com o território da Síria, né, constituindo o Império dos Seleucidas, cujo reino surgiu com Antíoco IV Epifanes, né, que é um protótipo do Anticristo. E esse protótipo do Anticristo, ele é também conhecido como Homem Vil, né, que a gente vai ver lá em Daniel 11, versículo 21, que diz assim, ó: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então ele estendeu, então esse rei aqui, no antigo quarto Epifanes, ele estendeu seus domínios até Israel, né? Versículo 10. E se engrandeceu até quando o exército do céu e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então o exército do céu, né,
E as estrelas do céu tá fazendo menção aqui, do povo de Deus, né? 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então aqui tá fazendo uma analogia com o anticristo, né? Nós sabemos que o anticristo ele destruirá o templo de Deus, que somos nós, né? O príncipe do exército aqui se refere ao próprio Deus, né? A ponta pequena, assim como Lúcifer, né? Eles aspiram ser como Deus, né? E nós sabemos que Antíoco, né? Ele profanou a casa de Deus, né? E o anticristo ele destruirá o templo de Deus, né? Que somos nós, né? Versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Então, essa verdade aqui que o versículo está dizendo aponta para a lei de Moisés, né? Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, irmãos, esses santos aqui, eles se referem a anjos, né? Um anjo falando com outro anjo sobre a questão, né? Então, Daniel, ele ouviu a conversa deles, mas Daniel não soube quem eram eles, né? Então, resumindo, a pergunta do versículo 13, na realidade, resumindo a pergunta, né, significa o seguinte: quanto tempo levará até que a visão de Daniel 8 se cumpra, né? Essa que é, vamos dizer assim, o cerne da pergunta, né? Então, irmãos, o que é transgressão assoladora, né? É a mesma coisa da abominação desoladora dita lá por Jesus, né? Lá em Mateus 24:15 diz assim, ó: Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, a mesma coisa, transgressão assoladora e abominação desoladora é a mesma coisa, né? Quando fala lá que entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, isso aqui está conectando, está nos conectando com Apocalipse 11, que fala do santuário que somos nós, sendo medidos, né? E o ato exterior que seria deixado para ser pisado durante 42 meses, né? Verso 14. E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, irmãos, vamos ver primeiro aqui a questão, né, da parte histórica, né, dessa questão das 2.300 tardes e manhãs, né? Vamos analisar a primeira parte histórica, né? Então, aqui se refere à perseguição aos judeus, que foi desencadeada por Antíoco IV Epifanes durante 2.300 dias, né, período esse que vai do ano 171 a.C., quando terminaram as relações amistosas entre ele, Antíoco, né, e os judeus, até o dia 25 de dezembro do ano 165 a.C., quando Judas Macabeus ele retomou o templo para o culto adequado ao Senhor, né? Então, isso aqui fazendo uma menção da parte histórica, né? Mas vamos ver aqui, né? Vamos analisar aqui a fundo profético, né, dessa passagem, né? Então, nós temos aqui a resposta do anjo, né, que fala que foi até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, nós vimos que isso aconteceu no tempo histórico, né? Só que não era o tempo do fim, né? Deus pega toda essa visão e joga para o tempo do fim, né? Então, até quando durará a visão? Então a visão ela não começa com o chifre pequeno. A visão ela começa com a luta do carneiro com o bode. Então essa visão ela é estendida para o tempo do fim. Por quê? Porque o Senhor ele está contando o final através de um contexto histórico, né? O chifre pequeno ele se originou a partir do bode peludo, né? Então os dois animais, irmãos, eles surgiram para explicar Daniel 7, né? A ponta pequena de Daniel 8, ela não é diferente do chifre pequeno de Daniel 7. Lembra que em Daniel 7, Daniel não perguntou sobre esses dois reinos, né? E Deus agora ele vai explicar esses dois reinos. Só que Deus ele explica o quê? Mudando as figuras, né?
Antes, em Daniel 7, o leopardo era a Grécia e o urso era a Pérsia, né? Agora o carneiro é a Pérsia e o bode é a Grécia. Então vai haver a briga de um bode contra um carneiro no contexto literal, né? Então, ou seja, é a Grécia brigando contra a Pérsia. No contexto espiritual, a Pérsia é tipologia do reino de Deus e o bode tipifica o reino da besta. Então, é uma briga entre o bode peludo e o carneiro, né? Ou seja, Deus está usando dois animais do dia da expiação, né? Então, irmãos, como entender, né, as 2.300 tardes e manhãs? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, quando a gente vai para Gênesis 1, nós vemos o quê? Que tardes e manhãs se refere a um dia, né? Então, a gente tem que fazer toda essa análise, né, para a gente poder entender, né, essa questão das 2.300 tardes e manhãs, né? Então, quando a gente vai para Gênesis 1, nós vemos que tardes e manhãs é igual a um dia, né? Tardes e manhãs também representam os sacrifícios das tardes e manhãs, né? Então, tardes e manhãs também está relacionado com o sacrifício que era feito na tarde e na manhã, né? Que era feito às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Era um sacrifício contínuo, né? Junto com esse sacrifício, tinham que ser entregues também as ofertas de manjares. Então, irmãos, o que era o sacrifício das tardes e manhãs, né? Era o ato de acender as 7 lâmpadas da menorá e queimar o incenso no altar de ouro. Lá em Daniel 9:27, que nós vamos estudar ainda, né? Diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, uma vez por ano, o incensário ele tinha que entrar para dentro do Santo dos Santos na festa da expiação. O sacerdote ele ia acender as 7 lâmpadas e queimar o incenso no altar de ouro, né? Uma outra coisa que a gente tem que ver também, né? O Daniel ele apresenta no capítulo 8 um bode brigando com um carneiro, ou seja, um santuário sendo profanado. Está falando, está apontando aqui para o dia da expiação, né? Dois cordeiros, né, um carneiro e um bode, tinham que purificar o santuário no dia da expiação, né? Então essa visão do capítulo 8 aponta para a vinda de Cristo, né? Nós sabemos que a festa da expiação ela aponta para a vinda de Cristo. Então nós temos aqui um bode peludo vezes um carneiro, ou seja, Deus está usando dois animais no dia da expiação. No dia da festa da expiação, então, era usado um carneiro e dois bodes. E depois que o sumo sacerdote ele sai do santuário, a culpa do povo é passada para o bode, né? Ele não tem o sangue, esse bode ele não tem o sangue derramado. Ele é mandado vivo para o deserto. E o outro bode era morto pelos pecados do povo. E o bode mantido vivo era para Azazel, né? Vamos ver aqui Levítico, né, 16, versículo 8, a partir do versículo 8, né, que diz assim: E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e outra para Azazel. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Versículo 26 diz assim: E aquele que tiver soltado o bode para Azazel, levará, lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então, o que significa Azazel, irmão? Azazel significa um lugar abandonado, né? Azazel significa aquele que se afasta ou que é mandado embora, né? Também tem uma relação também com o caído, com o espírito arrogante, né? Faz uma referência também a Satanás, né? Então, por isso é que o bode e o carneiro estão sendo mostrados nesse capítulo, né? Quando a gente vai lá para Mateus 24:15, fala assim, ó, quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que Jesus está falando aqui, apontando para Daniel 8, né? Então, uma outra questão que nós temos que ver também, irmãos, é quando Jesus ele se apresenta para João, João escuta uma voz como de trombeta, né? Então, quando ele olhou, ele viu o Senhor no meio da menorá, no dia do Senhor, né? Em Apocalipse 1,
Cristo ele acende a menorá, ou seja, ele vai acender a menorá na primeira metade da última semana. E ele já tinha acendido na manhã em Pentecostes, e mais tarde ele vai acender na tarde, que é o último acendimento da menorá, onde ele vai derramar o azeite de ouro. Então, quando o sumo sacerdote ele sai do Santo dos Santos, no dia da expiação, ele deixa a menorá acesa. Então, irmãos, tardes e manhãs, né? Então, então Cristo, né? Ele já tinha feito um primeiro acendimento da menorá, né? No Pentecostes, né? Quando as línguas repartidas como de fogo pousaram sobre eles, lá em Atos 2, então as pessoas receberam o poder do Espírito Santo. Então, no dia da expiação, em Apocalipse 1, João vê Cristo reorganizando a menorá. Ou seja, Deus está querendo transmitir aqui uma mensagem, né? Então, ele está mostrando o que para nós o que aconteceria na última semana de Daniel, né? Mostrando o dia da vinda dele, né? Jesus, então, está dando aqui recados para as sete igrejas. Então, 2.300 tardes e manhãs está diretamente ligada à festa da expiação. Só que Deus aqui lhe apresenta uma contagem de tempo diferente. Então, irmãos, nós sabemos que a Babilônia ela é tomada pelos medos e persas através do rei Assuero, que é o pai de Dario, né? Eles matam Belsazar, assume Dario, né? Porém, os persas estão no poder, né? Nos persas, então, começa as 70 semanas e no tempo da Grécia, de Alexandre o Grande, começa as 2.300 tardes de manhã. Quando Alexandre o Grande vence os medos e persas na batalha de Gaugamela, em 331 a.C., né? O bode, né, é o rei da Grécia e a visão então começa ali, né? Então, quando um ungido, né, que é Cristo, morre, nós vamos ter o quê? 2.000 anos até a sua volta. Então, nós sabemos que Cristo ele morre no quarto milênio, né? E tem mais 2 milênios. E o terceiro milênio é o reino de Cristo, né? Então, nós temos 2.000 anos até a ressurreição de Cristo, né? E mais 300 para trás, né? Onde começou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é igual a 2.300 anos. Então, o começo das 2.300 tardes e manhãs, ela começa no ano 331 depois de Cristo, na batalha que derrotou Dario. Com essa vitória, Alexandre conquistou todo mundo conhecido da época. Então, Alexandre o Grande, irmãos, ele estava atuando mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Então, o ponto de partida da visão não é Antíoco IV Epífanes, né? O ponto de partida é Alexandre o Grande. E esta visão, então, ela foi estendida por 2.300 anos, e aí vai bater o quê? Com os milênios, né? Então, aproximadamente 300 anos depois de Cristo, veio na forma, aproximadamente 300 anos depois que Cristo veio na forma humana, né? Nós temos 2.000 anos depois, e depois de 2.000 anos ele voltará, né? Então, o ponto de partida, então, é Alexandre o Grande, né? Por quê, mano? Porque o Senhor ele está falando de milênios, né? O santuário de Deus, ele não foi profanado pela primeira vez nos tempos de Antíoco Epífanes, né? A primeira vez que o santuário foi profanado foi antes da fundação do mundo, ainda com Lúcifer, né? O santuário de Deus, que hoje somos nós, será profanado pelo anticristo quando ele se assentar sobre o santuário. E esse santuário só será purificado onde? Na ressurreição. Então, 2.300 tardes e manhãs, né? Até que o santuário seja purificado. Ou seja, não é o santuário de Ezequiel. Está falando aqui da ressurreição dos santos, né? Lá em Apocalipse 11, né, nos versículos 1 e 2, nos aponta que as testemunhas elas estarão profetizando por 3 anos e meio em Jerusalém. Então, irmãos, quem vai pisar o ato externo? São os gentios, é o povo da besta. Quem é o santuário? É o povo de Cristo, né? O ato interno, o ato interno é onde o Espírito Santo habita, né? Esse ato interno não pode ser profanado. Agora, o ato externo é o corpo, né? Ele vai ser pisoteado por 42 meses, né? Então, após 2.300 tardes e manhãs, não haverá o quê? Não haverá mais santuário físico, né? Então, irmãos, talvez uma pergunta que os irmãos estejam fazendo, né? Por que começar a contagem das 2.300 tardes e manhãs
ou 2.300 anos, né, no tempo da Grécia. Né? Por quê? Né? Porque Deus compara Alexandre o Grande com o bode e o rei da Média como carneiro, né? E traz isso para o dia da expiação, como nós vimos anteriormente. Então, por isso que Deus está usando um bode e um carneiro, né? Entendeu, irmãos? Bom, então vamos agora para Daniel, né? Capítulo 8, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Então Daniel ele procurou entender a visão, né? Não dá para saber quem seria esse ser, né? Provavelmente a representação de um anjo, né? Versículo 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então o Lai, né, é o rio da Babilônia, né? E aqui nesse versículo nós temos a primeira menção do anjo Gabriel, né? Que o anjo Gabriel ele é mencionado 4 vezes na Bíblia, né? Em Daniel 9:21. E aqui, né, em Daniel 9:21, ele apareceu também em Lucas 1:19 e Lucas 1:11 para Zacarias e também para Maria em Lucas 1, versículo 26. Daniel 8:17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Verso 18. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Então, irmãos, tal era a glória, né, da presença do anjo que Daniel caiu 2 vezes, né? Então, a gente viu aqui a queda dele no versículo 17 e no 18. Né? Tal era, né, a glória ali da presença do anjo. 8:19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Por isso pertence ao tempo determinado do fim. Então, irmãos, aqui está usando as expressões no último tempo da ira, tempo determinado do fim, né? Que é a ocasião em que serão derramadas as taças, né? Então é interessante salientarmos que Daniel 8 fala do tempo do fim, né? É, ele falou do tempo do fim no versículo 17, né? E agora ele está falando do último tempo da ira e do tempo determinado do fim, né? Então isso mostra o que é para a gente que o chifre de Daniel 8 é o mesmo de Daniel 7. Né? O chifre de Daniel 7 ele vai mostrar o tempo em que ele vai se manifestar, e o chifre de Daniel 8 ele vai mostrar de qual região o anticristo vai se manifestar. Daniel 8:20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Perceba, irmãos, que o próprio texto já nos dá a interpretação. Né? Então nós sabemos que a Média, né, ela é Madai, né, e Javã é a Grécia. Ou seja, está falando aqui dos 2 filhos de Jafé que estão em briga, né? Eles são irmãos, né? Então, essa briga aqui, irmãos, é o que o diabo está fazendo, é o que o diabo está promovendo. Ele está fazendo guerra entre os irmãos. Ele está promovendo guerra entre as nações. E Deus abençoou os 3 filhos de Noé, mas o espírito do anticristo colocou guerra entre as nações. E o Senhor tinha falado que Jafé teria que habitar nas tendas de Sem. Né? Então, quando o diabo fez isso, ele impediu, né, a promessa de Deus, né, sobre as vidas, sobre os 3 filhos de Noé. Né? Versículo 8, capítulo 8, 21, versículo 21, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então aqui está falando de Edom, né? Que é o bode peludo de Daniel 8, 21, né? Que é o rei da Grécia, que é a tipologia do reino da besta. Né? Lá em Gênesis 27, 11, diz assim, ó, então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu um homem liso. Então tá falando aqui de Esaú, né, o homem peludo, que faz menção a Edom. Né? Versículo 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então, os 4 reinos de Alexandre o Grande, né? Que é Lisímaco, Cassandro,
Ptolomeu e Seleuco, né? Antigo Epífanes é uma tipologia do anticristo, né? Nós sabemos que o anticristo ele sairá de um desses quatro reinos. O anticristo ele vem de quatro chifres que começou na Grécia, né? Então, irmãos, não pode ser França, Estados Unidos, Rússia, Jerusalém, né? Então, o anticristo ele vem de quatro chifres que começou na Grécia, né? Antigo Epífanes é da linhagem dos Seleucidas, que dominou o norte, né? O antigo Império Assírio. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Então, no fim do seu reinado, né, quando os prevaricadores, né, aqui não é antigo Epífanes, né, que é o rei de feroz catadura, né, especialista em brigas, né, aqui estou falando do anticristo, né, que é o abominável da desolação. Né. Está falando aqui dos prevaricadores, aqui é o reinado de quatro chifres. E quando nós estudamos Daniel 11, ele vai ampliar, né, ele vai ampliar essa visão para o tempo do fim. Então, irmãos, quando os quatro chifres eles chegarem no seu poder máximo, quando os prevaricadores estiverem fim, então se levanta o anticristo. Então, as 2.300 tardes e manhãs têm um ponto de partida em Alexandre o Grande e se estende até o tempo do fim, né, que corresponde a 70 semanas, né? Então, nas 70 semanas, Deus muda o ponto de partida e fatia os fatos, né? Daniel 8 tem como ponto de partida o tempo da Grécia, e as 70 semanas tem como ponto de partida o tempo da Pérsia. Daniel 8, 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então ele vai destruir o povo santo, né? Vai receber poder e vai prosperar. O seu poder será o poder de Satanás. E ele destruirá de forma extraordinária. Então, 8:25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então a palavra engano aqui no hebraico ela significa trapaça, né? Ou seja, o anticristo ele vai usar de engano. Ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, né? Que é Cristo, né? Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, ou seja, será quebrado pelo próprio Cristo, né? Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, essa expressão, dia muito distantes, volta a aparecer em Daniel, né, 10:14, né, que diz assim, ó, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. 8:27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, irmãos, o que a gente percebe? Que Daniel, ele não entendeu a visão das 2.300 tardes manhãs. Daniel sofreu uma reação emocional muito forte, né, em virtude da visão, registrada no capítulo 8. Né, quando a gente vai lá para Daniel 7, né, 28, diz assim, ó, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então percebe que ele teve uma emoção muito forte na visão de Daniel 7, né? E agora aqui a emoção sofrida, né, nessa visão de Daniel 8 foi muito maior, né? Então, irmãos, fazendo então um resumo, né? Aqui nós vimos então o último versículo do capítulo 8 de Daniel, né? Então vamos fazer um resumo de tudo que nós já estudamos, né? Pra, porque são muitas informações para a gente poder realmente, né, compreender essa questão, né? Então nós temos aqui uma visão profética, né? Deus pega a questão da estátua e da visão dos quatro animais de Daniel 7.
Então, percebe que Deus está afunilando a informação, né, para que a gente foque em dois animais, o carneiro e o bode. Né? Então, primeiro ele pegou a questão da estátua, né? Depois nós vemos a visão dos quatro animais de Daniel 7. E agora Deus foca agora em dois animais, o carneiro e o bode. Então, o chifre da Grécia é o antigo Epífanes, que é a figura do tempo do fim. Já no capítulo 7 fala que o chifre pequeno ele sai de 10 chifres. Né? O chifre pequeno do capítulo 7 ele mostra o tempo em que ele vai surgir. E o chifre pequeno do capítulo 8 ele mostra a região em que ele vai surgir. Né? O antigo Epífanes era Seleucida, do norte de Israel. Então percebe que o chifre pequeno ele vai surgir onde? No norte de Israel. Né? Daniel 2, né? Nós temos a visão de todos os reinos, né? Nós vemos lá que bate uma pedra nos pés da estátua e se estabelece o reino de Cristo. Né? Essa pedra quem? Essa pedra é Cristo. E lá mostra a vitória de Cristo, mas não mostra o chifre pequeno fazendo guerra aos santos. Né? Agora, já em Daniel 7, nós temos a visão dos quatro animais, dos quatro reinos. Né? Vai sair um chifre pequeno que vai fazer guerra contra os santos por 3 anos e meio, e aí vem o ancião de dias, que é Cristo, e faz justiça aos santos. Né? Em Daniel 8, né, nós vemos a visão de dois animais. Essa Daniel 8 veio para explicar Daniel 7. Né? Então a ponta pequena é igual ao chifre pequeno de Daniel 7, nós já falamos. Né? Só que aqui o chifre pequeno ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Né? Lá no livro da lei, o sacerdote ele tinha que acender as 7 lâmpadas e depois que tinha que ir para o altar de ouro queimar incenso. Né? Isso era todos os dias, tardes e manhãs. Né? E em Daniel 9, nós vamos estudar ainda, vai ser a explicação de Daniel 8. Só que Deus vai explicar Daniel 8 em 70 semanas. Né? Então, por que Daniel não entendeu totalmente a visão do capítulo 8? Né? Então, porque, irmãos, era muita informação, né? Informação muito profunda para a época dele. Né? Então, nós vemos que foi preciso que em Daniel 9 o Senhor explicasse para ele que estava escrito em Daniel 8. Né? Nós vamos estudar ainda Daniel 9. Então, no capítulo 9, o anjo Gabriel ele explica a visão do capítulo 8 através de 70 semanas. Mas Daniel não entendeu tudo. Né? Por quê? Porque vai aparecer lá a questão da última semana e o corte na metade da semana. Né? Então, tudo isso a gente vai ver. Né? Então, os dois animais, irmãos, veio para explicar Daniel 7. Né? O chifre pequeno de Daniel 8, né? Não é diferente do chifre pequeno de Daniel 7. E Deus vai explicar sobre os dois reinos que Daniel não perguntou. Só que Deus ele muda as figuras. Né? O urso passa a ser um carneiro e o leopardo passa a ser um bode peludo. Então Deus muda as figuras e acrescenta detalhes. Deus não falou para Daniel que o urso era a Pérsia e o leopardo era a Grécia no capítulo 7. No capítulo 7, o urso tem 3 costelas na boca e se levanta de um lado. No capítulo 8, Deus faz de um carneiro que dá amarradas para 3 direções, né? Que são os 3 reinos que o urso iria bater. Né? O leopardo ele tem 4 cabeças, mas Daniel não sabia o que significa as 4 cabeças, o que significavam, né, as 4 cabeças. E no capítulo 8, Deus mostra um bode peludo que tem um chifre grande, e esse chifre vai se quebrar e vai surgir 4 chifres. Né? Então, em Daniel 8, Deus revela quem eram as 4 cabeças do leopardo. São 4 chifres, que correspondem a 4 cabeças do leopardo, são os 4 generais de Alexandre o Grande. Né? Por que carneiro e bode? Porque está apontando para o dia da expiação, né? Que usa o carneiro e bode. Então, o chifre pequeno ele se levanta no reino dos Seleucidas. Né? Antíoco Epífanes ele era Seleucida e dominou o antigo Império Sírio. Daniel 8, né? Ele mostra a região onde o anticristo se levanta. Né? Ele é um dos 4 ventos. O oitavo rei que reina por 3 anos e meio. Né? Daniel 7 mostra um chifre pequeno que se torna grande, mas que se levantou no meio de 10. Daniel 8, nós temos um chifre pequeno que se engrandece e que se levantou no meio de 4 chifres.
Daniel 7, nós estamos olhando para o quarto animal, e Daniel 8 parece que se cumpriu no tempo da Grécia, né? E Daniel 7, o Senhor está mostrando um chifre pequeno que não tem figura no passado, né? E Daniel 8 tem um chifre pequeno que está mostrando uma figura da história, né? A localização do anticristo, ou seja, Antíoco Epífanes é da linhagem dos Seleucidas, né? E ele se levantou do norte, conquistou todo o Império Assírio. Daniel 8, nós temos dois animais, né? Que vão acrescentar coisas que tem na estátua em Daniel 7. Né? Então, irmãos, os 3 tempos e meio de Daniel 7 vai aparecer em Daniel 12 para nós vincularmos, né? Lá em Daniel 12, versículo 7, diz assim: ó, ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, no capítulo 7, Daniel perguntou apenas sobre o quarto reino. Ele não perguntou sobre os outros reinos, né? Ó, Daniel 7, versículo 19, diz assim: ó, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos que sobejavam. Não, irmãos, por que isso? Porque Daniel ele já tinha vivido o tempo do leão, né? O tempo da Pérsia, mas o tempo da Pérsia e da Grécia não tinha chegado, né? Entre a Pérsia e a Grécia, que Daniel não sabia o que significava, e entre o animal de 10 chifres, qual que chamava mais atenção, né? O animal de 10 chifres, lógico, né? Então, nesse contexto de Daniel 7, é que aparece o ancião de dias, né? Daniel 7:22 diz assim, ó, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então Daniel ele não perguntou no capítulo 7 sobre o urso e o leopardo. Em Daniel 8, Deus vai explicar sobre os dois reinos que Daniel não perguntou. Só que Deus muda as figuras, né? O urso passa a ser o carneiro e o leopardo vai passar a ser o bode peludo. Então, irmãos, na visão do capítulo 8, Deus conecta com o capítulo 7. Né? Deus não falou para Daniel que o urso é a Pérsia e o leopardo é a Grécia. Né? No capítulo 7, o urso tem 3 costelas na boca e se levanta de um lado. Né? Ó, Daniel 7:5 diz assim, ó, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. No capítulo 8, Deus fala de um carneiro que dá marradas para 3 direções. São os 3 reinos que o urso iria bater, né? Daniel 8:4 diz assim, ó, vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então, irmãos, Daniel não sabia o que significavam as 4 cabeças do leopardo, nem que o leopardo era a Grécia. No capítulo 8, Deus mostra um bode peludo que tem um chifre grande. Esse chifre vai quebrar e vai surgir 4 chifres no lugar. Esses 4 chifres são as quatro cabeças do leopardo, que são os 4 generais de Alexandre o Grande. Essa visão, então, ela vai explicar o capítulo 7 de Daniel. Né? Ó, Daniel 8:8 diz assim, e o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então a gente vai ver depois que o capítulo 9 vai ser a chave de tudo isso, né? Porque Daniel não entendeu totalmente a visão, né? Ele entendeu que o carneiro era a Pérsia e o bode peludo era a Grécia, né? Daniel 8:27 diz assim, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, irmãos, Deus explicou a visão parcialmente de propósito, né? Não havia como entender.
embora Daniel fosse uma pessoa inteligente, não tinha como entender, né? São coisas profundas, né, que nós agora, né, estamos entendendo, né? Mas não tinha como na época ele entender totalmente. E no capítulo 9 o anjo Gabriel ele vai explicar para Daniel a visão do capítulo 8. E mesmo assim, Daniel não vai entender tudo, né? Por quê? Porque Deus vai explicar a visão do capítulo 8 através de 70 semanas. Ou seja, Deus vai ampliar a explicação. Em Daniel 9 vai aparecer a questão da última semana e do corte na metade da semana. Então, no capítulo 8, né, quem faz cessar o sacrifício contínuo é o chifre pequeno, né? Daniel 8, de 9 a 11, diz assim: ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. Amém, irmãos? Então aqui finaliza o estudo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Então, assim, são muitas informações, né? Talvez alguma coisa ficou repetitivo, mas achei que foi necessário, né, para a gente poder realmente fixar as informações. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, os irmãos já sabem, pode usar aí os comentários, né? E eu peço que se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí seu like, seu joinha, né? E caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, amém? Então eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, né? Aguarde aí as postagens de próximos vídeos e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.